Hoje eu vim trazer para vocês uma palavra aí de encorajamento e também para vocês refletirem, né? Eu tô lendo um livro que chama A Última Flecha, né? O título aqui desse vídeo. E ele é baseado em um trecho, né? Ele fala ali logo no início do livro, que está em 2 Reis 13, do 14 até o 20. Eu vou ler só alguns trechinhos aqui para vocês se contextualizarem e entenderem qual é o propósito aí dessa última flecha. Eliseu, né, era um profeta da época, ele estava morrendo e o rei era Jeoás. Então, quando ele soube que Eliseu estava doente, foi lá falar com ele, né? Ele tinha medo, o profeta sempre orientava, né, o rei dentro das guerras e tudo, então ele ficou com medo de perder essa orientação e foi lá falar com Eliseu. Aí Eliseu deu uma ordem para ele um pouco estranha, né? Falou assim: toma um arco e flechas. Ele tomou, né? O arco e a flecha. Retesa o arco e ele o fez. Então Eliseu pôs a mão sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu. E disse: atira, e ele atirou. Flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os círios, porque ferirás os círios em Afeca até os consumir. Então era ali um sinal profético, né? Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse o rei de Israel: atira contra a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os círios até os consumir. Feririas. Porém agora só 3 vezes ferirá os círios. E morreu Eliseu. Então essa parte é até um pouco estranha, né? O que ele pede ali para ferir, para lançar a flecha no chão, é muito estranho. Mas o que ele queria dizer aqui, né, com isso? O que fica de lição para nós? O ponto principal aqui é que Jeoás desistiu, né? A palavra não diz por que ele só lançou 3 flechas, Eliseu não disse para ele quantas flechas ele tinha que lançar, mas a verdade é que ele provavelmente tinha mais flechas ali, né? Não sabemos se era 5 ou 6, se tinha mais, mas ele deveria ter lançado ou todas as flechas até terminar, ou então até que Eliseu pedisse para ele parar, né? E isso ficou, até Eliseu ficar bravo com ele, ficou de mau testemunho, né? Ele poderia ter avançado mais, Deus queria fazer algo maior por meio dele, mas porque ele parou, então aquilo prejudicou o avanço, né? Ele só ia vencer ali 3 vezes e não além do que Deus tinha para ele. Então eu pude refletir muito sobre isso, né? Será que nós temos parado antes do fim? Né? Muitas vezes a gente acha que não deu certo ou fica frustrado, isso não está funcionando, mas na verdade a gente não foi até o fim, a gente desistiu no meio do caminho. E ele deixa ali também uma palavra muito forte, né? Será que quando você chegar no fim da sua vida, você vai olhar para sua aljava cheia de flechas ainda ou você vai ter lançado tudo? Né? Será que você vai olhar e vai se arrepender? Nossa, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter ido muito mais além, só que eu não fui, né? Não lancei as minhas flechas. O que eu achei muito interessante também, ele faz uma comparação, né, entre a flecha e a espada. A espada, ela é um instrumento de guerra que é carregado junto ali com o soldado, né? E ele precisa afiar, limpar e tá sempre com ele. Mas a flecha não tem essa função, né? A gente não pode ficar limpando, lustrando e guardando as nossas flechas, né? Ficando com dó de jogar elas fora. Olha as minhas flechas, que lindas na minha aljava. A função da flecha é ser atirada. E ela tem um propósito, né? Seu propósito só é alcançado quando ela tá no ar. E o mais interessante é que a gente não tem o controle sobre ela, a gente não sabe quem ela vai atingir, mas com certeza ela vai mais longe do que aonde a gente está, né? Ela vai além do espaço físico que nós estamos. Até hoje aí com a internet, né? É como se tudo que a gente fala aqui são flechas sendo lançadas, e a gente não sabe em que solo elas vão chegar, né? Em que pessoa elas vão chegar. Então eu queria deixar essa palavra para vocês, encorajar vocês, né? Não deixa nada para depois, não fica guardando as suas flechas. Lança hoje o que você tem, né? Deus tem algo maior para você, mas ele requer de você essa persistência, né? Essa perseverança. Não desista no meio do caminho, até que Deus diga para você terminar ou até que todas as suas flechas tenham sido lançadas. Continue e vá até o fim. Lance tudo que você tem para que no fim da vida
você não tenha arrependimento de ter feito pouco, de ter avançado pouco por medo, por insegurança, por preguiça, seja o que for, né? Então esse é o meu encorajamento para vocês. Espero que tenha me ajudado muito essa palavra. Grande beijo, tchau.